Olá, este é o Observatório de Mídia, um programa que debate o jornalismo de maneira crítica. Eu sou Camila Pedroso e ao meu lado está a Thaís de Oliveira. Nós somos estudantes de jornalismo no Centro Universitário Internacional Uninter. O tema de hoje é a relação do jornalismo como mercadoria e a maneira que abordam assuntos que envolvem minorias. Para aprofundar o debate, vamos analisar uma reportagem produzida pela RPC sobre um assunto que ganhou repercussão na mídia local, o caso da modelo fitness Renata Mugiati, que morreu no dia 12 de setembro após supostamente se jogar pela janela do prédio onde morava com o namorado Rafael Sus. Os autores que usaremos como base são Pierre Bourdieu e Fábio Comparato. Vamos conferir. Novos documentos aos quais o Paraná TV teve acesso reforçam a suspeita de que a fisiculturista Renata Mugiati foi assassinada antes de cair do prédio do 31º andar de um prédio em Curitiba. O Instituto Médico Legal e o Ministério Público também investigam por que os laudos apresentaram diferentes resultados. Na reconstituição, o médico Rafael Sus Marques contou a versão dele para a morte da namorada, a fisiculturista Renata Mugiati. Ele falou que naquela noite tentou terminar o relacionamento e que ela não aceitou. Na situação que ela estava de depressão, ela perdeu todos os alunos dela e era 100% dependente financeiramente de mim, né? Mas a nossa relação acabou, entendeu? Daí que ela começou a discutir comigo e gritar e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Rafael disse que Renata estava muito nervosa. Falei, vamos lanchar e tal. Ela calçou, ela vestiu as calças, né? Os meus dois sapatos estavam bem aqui, entendeu? Daí eu vesti, ó, o meu sapato esquerdo, entendeu? Quando eu estava para vestir o direito, eu vi ela voando em direção à janela, entendeu? Então eu não lembro se eu já tinha conseguido calçar ou não. Eu corri em direção à janela, entendeu? Quando eu olhei aqui, ela bateu a perna naquela sacada ali. Sim. E foi rodando em direção ao chão. Usando uma dublê com altura e peso parecidos com os de Renata, os peritos concluíram que o namorado teria tempo suficiente para perceber o que estava acontecendo e impedir que Renata se jogasse. Havia também malas pelo caminho que dificultariam a movimentação rápida até a janela. Se estava a mala, ela teria o barulho, o tempo e mais ele subindo e ele amarrando o tênis, eu ia ver uma coisa dessa, não tem como. Tem que dar uma bela redução no braço aqui, ó. Exatamente, tá com muita pressa. Muita pressa. Renata Mugiati caiu do 31º andar na madrugada de 12 de setembro. Rafael foi preso quando o primeiro exame do IML indicou que a fisiculturista tinha sido asfixiada e depois jogada do prédio. E solto quando saiu o segundo laudo, feito por outro perito, que indicou que a morte poderia ter sido causada pela queda. O Paraná TV teve acesso com exclusividade ao depoimento do perito Daniel Coleman, que fez este segundo laudo. No depoimento, ele afirmou acreditar que os ferimentos teriam sido causados pela violência da queda e que dependia dos resultados de outros exames complementares para concluir o laudo. Em outro trecho do depoimento, Daniel Coleman diz que se sente constrangido. Para esclarecer as dúvidas sobre a morte, a Justiça determinou a exumação do corpo. Uma junta de peritos fez um terceiro laudo, que repetiu o resultado do primeiro. Os peritos concluíram que Renata morreu por asfixia e que já estava morta ao cair do prédio. Esta situação conflita plenamente com o laudo de necropsia, o qual comprovou que ela estava viva por uma série de circunstâncias. Duas testemunhas ouvidas pela polícia disseram que no momento da queda ouviram um grito muito forte. Na reconstituição, o próprio Rafael relatou que Renata teria gritado ao cair. Segundo o último laudo, o da exumação, é improvável que isso tenha acontecido. Eu não consegui acompanhar a queda dela. Quando eu olhei, ela já estava com a perna batida ali, porque eu escutei um grito muito alto. No documento, a delegada pergunta aos peritos se seria possível Renata gritar durante a queda. A resposta é não. Também pergunta se ela poderia produzir algum som involuntário, semelhante a um grito, mesmo inconsciente. A resposta também é não. Outro documento que contraria a versão de suicídio é o laudo de local de morte. Neste laudo, o perito excluiu a possibilidade de acidente
e afirmou se tratar de local atípico para a tese de suicídio. O secretário de Segurança Pública do Paraná abriu sindicância para investigar as divergências entre os laudos. Vários outros fatores vão ser analisados primeiramente na sindicância, mas continuando, persistindo esses fatores, isso pode dar ensejo, então, à instauração do inquérito policial para apurar esse crime de falsa perícia. Peritos também fizeram um parecer psicológico de Renata e Rafael. O documento diz que o médico pode não ter conseguido tolerar a dependência de Renata e que seria possível um embate físico entre os dois, o que pode ter gerado uma situação agressiva de dimensões desproporcionais. E que os acontecimentos consequentes seriam o desespero por parte dele e a tentativa de acobertar o que aconteceu. E eu não vou sossegar enquanto eu não souber o que aconteceu. Renata Mudiati era personal trainer em Musa Fitness. Morava com o namorado, médico Rafael Sus, em um bairro nobre de Curitiba. O suposto suicídio esteve em várias edições do Paraná TV devido às suas reviravoltas, que apontam um ex-namorado como o principal suspeito do acontecimento. Violência contra a mulher é um assunto cada vez mais presente na mídia. Afinal, o número de mulheres que sofrem algum tipo de violência no Paraná aumentou e muito. Segundo um estudo divulgado pelas Organizações das Nações Unidas, entre 2003 e 2013, 3.067 mulheres paranaenses foram vítimas de mortes violentas. Agora eu pergunto, quantos casos repercutiram igual o de Renata? O nome Márcia Aparecida Pereira é familiar para você? Pois esta é mais uma mulher que entra nas estatísticas de mulheres assassinadas em um crime passional. A diferença é que Márcia não era rica nem conhecida e morreu na região metropolitana de Curitiba e não em um bairro de luxo. Mas esse tipo de caso a RPC não mostra. Se analisarmos essa reportagem, é possível ver que a RPC vende essa notícia. A maneira como eles estão abordando o caso de Renata chega a ser um pouco a questão da censura invisível que Pierre Bourdieu cita no seu texto sobre a televisão, que ele cita lá no texto sobre essa escolha do que vão mostrar ou não. Foi o que a gente comentou. Quantas mulheres são vítimas de algum tipo de violência e por que eles não mostram os outros tipos e estão mostrando tanto a Renata? Seria porque ela era uma pessoa rica, era uma pessoa que morava num bairro bom? Por que segundo dados, o número está aumentando cada vez mais de mulheres que sofrem violência e não são mostradas, né? Então eles selecionam esse tipo de matéria que vão mostrar em busca da audiência para vender mais, como você comentou. Se a gente vê, assim, os jornalistas que eles são considerados sensacionalistas, todo dia tem um caso de um feminicídio, todo dia. Mas na RPC, não, eles elitizam, assim, muito a notícia deles, eles passam o que o público deles vai assistir, que é aquela pessoa que ela não mora no Boqueirão, entendeu? Ela não mora no sítio cercado. Ela é uma pessoa que ela deve estar no horário de almoço dela, para a segunda edição do Paraná TV, no caso, e daí ela vai estar sentada comendo, e daí ela vai conseguir assistir o jornal deles, mas não com tantas notícias ruins, entendeu? Eu acho que a RPC ela ameniza um pouco. É como se eles usassem, assim, um método de amenizar as coisas que estão realmente acontecendo. Não que no sensacionalismo eles não exagerem, né? Porque assusta as pessoas que assistem o sensacionalismo. Ficam tipo, meu Deus do céu, Curitiba tá um caos e eu não tô sabendo. É tudo que é citado no texto, né? E o que eles vão vender? Eles vão em busca de vender aquilo que chama atenção. E o que é? São tragédias, violência, sangue, esse tipo de coisa que chama a atenção das pessoas, que é mostrado no jornalismo diariamente, né? Mas na RPC já não é esse tipo de público, né? Não é essa a intenção deles, mas uma coisa que me chamou bastante atenção sobre este caso é a repercussão que tomou
porque toda semana eles trazem alguma notícia, alguma coisa. E a outra questão que Pierre Bourdieu, ele aborda no texto dele, que é a questão do tempo, né? Porque a televisão é muito rápido, o tempo ele é muito precioso. Então, assim, será que ao invés de eles ficarem mostrando tantas vezes a mesma reportagem, o mesmo caso, não seria interessante eles mostrarem outras coisas que são necessárias serem mostradas na televisão e deixar o caso para mostrar realmente quando achar uma solução, quando a investigação for feita, porque como a TV ela tem um alcance muito grande, várias pessoas estão acompanhando e o caso ainda está em investigação, mas todo mundo já está tendo já está acusando o namorado dela, porque a polícia está investigando se ele seria o autor do assassinato ou se realmente ela pulou. Mas com isso as pessoas já estão tendo aquele julgamento sobre ele e as coisas estão em andamento. Talvez o problema, talvez o rapaz ele não tenha nada a ver com o acidente, mas ele está sendo julgado porque a RPC está mostrando toda hora o assunto, né? Isso entra naquela questão de vender rápido a notícia, né? Que eles nem apuram, eles só querem ser os primeiros a darem o furo. E com certeza isso traz erros, né? Barrigadas e... quantos casos a gente não vê por aí de pessoas que sofreram julgamento da população que está assistindo a TV ali, que está toda hora se informando apenas pela televisão e eles não têm eles não param e pensam, não, será que realmente foi assim que aconteceu? Porque eles acreditam que tudo que está sendo mostrado na TV é verdade, que aconteceu daquele jeito, que não pode ter que a TV não erre. Então tudo que a TV diz para eles é certo, eles tomam aquilo como certo. Então esse é um grande problema também de você mostrar muitas coisas sem ter uma certeza do que realmente aconteceu. Por isso, porque pode acontecer coisas muito piores por causa de um julgamento da população sobre aquele determinado assunto. E é uma coisa que a gente pode trazer também é o que o Fábio Comparato diz, que para essa coisa ser vendida, no caso, para alguém mandar, alguém precisa obedecer. Então, para eles escolherem vender esse tipo de notícia do jeito que eles vendem, é porque tem gente para comprar esse tipo de notícia. Então, o autor ele retrata assim, que não são só os superiores que mandam, né? Não é só o dono da emissora que manda, por exemplo. O jornalista manda também, o público manda também, porque a emissora seleciona o que vai passar para esse público, porque a concorrência não pode roubar o público deles, né? Muitas vezes eles não estão preocupados, realmente aquela matéria mais importante, ela vai ter por exemplo, ela tem uma maior relevância na sociedade, mas não, eles querem vender aquilo, eles vão mostrar aquilo que vende mais, que é o assassinato, que é a tragédia. Então, por que eles voltam tanto nesse caso da Renata? Eles mostraram várias vezes o caso sem ter uma resposta sobre aquilo, sem ter um andamento sobre aquele caso. Então, assim, enquanto eles estão passando o caso de Renata, muitas outras coisas estão acontecendo em Curitiba, estão acontecendo no Paraná. Não é só o caso dela, né? Para eles ficarem dando tanta ênfase naquilo, sendo que aquilo não tem ainda uma resposta, porque está sendo investigado e tudo. Fica então a observação para as emissoras que elas se importam mais em vender a notícia do que passar para o público dela outras notícias que também são tão importantes quanto a que elas estão repetindo. Claro que o caso da Renata é importante, é preciso que a gente saiba o que está acontecendo, mas existem muitos casos semelhantes ou até piores do que o dela. Estamos chegando ao final do Observatório de Mídia, um programa que debate o jornalismo. O programa de hoje trouxe como tema a relação do jornalismo como mercadoria e a maneira que abordam assuntos que envolvem minorias. Eu sou Camila Pedroso e essa é a Thaís de Oliveira. Nós somos alunos do curso de jornalismo do Centro Internacional Uninter. Este programa faz parte de um trabalho para a disciplina que leva o mesmo nome, produzido sob a orientação do professor Guilherme Carvalho. Fiquem ligados nas próximas edições do programa.